Você sabia que existe um santo ao qual antigas tradições católicas atribuem ressurreições, libertações extraordinárias e até um episódio envolvendo milhares de demônios? E que esse mesmo santo ficou para sempre ligado a uma das orações mais poderosas e amadas pelos católicos, o Santo Rosário? Seu nome é São Domingos de Gusmão. Mas algumas das histórias que atravessaram os séculos sobre ele precisam ser contadas com cuidado. Algumas aparecem em fontes muito próximas de sua época. Outras pertencem à tradição devocional que se desenvolveu séculos depois. Hoje, vamos conhecer quem realmente foi São Domingos, os extraordinários acontecimentos atribuídos à sua intercessão e, ao final, rezar juntos pedindo que, por sua intercessão, Deus fortaleça a nossa fé. São Domingos nasceu em Caleruega, na Espanha, por volta do ano de 1170. Desde jovem demonstrou uma profunda ligação com a Sagrada Escritura e uma preocupação especial com os pobres. Durante um período de fome, chegou a vender seus próprios livros, objetos extremamente valiosos naquela época, para ajudar quem não tinha o que comer. Mais tarde foi ordenado sacerdote. Durante viagens pelo sul da França, Domingos encontrou uma igreja profundamente dividida pela expansão dos cátaros, também chamados de albigenses. Em vez de responder apenas com condenações, Domingos escolheu uma vida de pobreza, estudo, diálogo e pregação. Ele queria anunciar a verdade do Evangelho não apenas com palavras, mas também com a própria vida. Dessa missão nasceu a Ordem dos Pregadores, os Dominicanos, oficialmente confirmada pelo Papa Honório III em 1216. Séculos depois, Bento XVI resumiria São Domingos de uma maneira belíssima. Ele era um homem que falava sempre com Deus e de Deus. São Domingos morreu em Bolonha, em 1221, e foi canonizado em 1234. Mas existem episódios extraordinários ligados à sua vida. E um dos mais impressionantes aparece justamente em uma das primeiras fontes dominicanas. Jordão da Saxônia, sucessor de São Domingos no comando da ordem, escreveu poucos anos depois da morte do santo um relato sobre suas origens e sua vida. Nesse texto encontramos a história de um jovem parente do cardeal Estevão de Fossanova. O rapaz sofreu uma grave queda de cavalo. Segundo o relato transmitido a Jordão pelo Frei Tancredo, que teria presenciado o acontecimento, o jovem parecia estar morto. São Domingos pediu que o levassem para um lugar reservado. Ali rezou. E segundo esse antigo relato dominicano, o jovem recuperou a vida e foi apresentado novamente às pessoas que estavam do lado de fora. É importante entender o que estamos dizendo. Não se trata de uma comprovação médica nos moldes modernos. Estamos falando de um testemunho hagiográfico do século XIII, registrado por Jordão da Saxônia, sucessor de São Domingos, a partir do relato de alguém que afirmava ter presenciado o acontecimento. E não é o único. Outra antiga tradição dominicana relata que uma mulher romana havia deixado o filho doente em casa para ouvir São Domingos pregar. Quando voltou, encontrou a criança morta. Desesperada, levou o menino até Domingos. Segundo o relato preservado pela tradição dominicana, ele se afastou para rezar, fez o sinal da cruz sobre a criança, tomou-a pela mão e a entregou novamente viva à mãe. A própria Ordem dos Pregadores apresenta hoje esses acontecimentos como ressurreições atribuídas a São Domingos por suas fontes hagiográficas. Mas existe outra história ainda mais famosa, a dos 15.000 demônios. Segundo uma tradição narrada séculos depois por São Luís Maria Grignion de Montfort, em sua obra sobre o Santo Rosário, São Domingos pregava próximo a Carcassonne, na França, quando lhe trouxeram um homem considerado possesso. Segundo esse relato devocional, Domingos teria realizado um exorcismo e os demônios teriam declarado ser 15.000, numa associação simbólica com os 15 mistérios do Rosário rezados naquela época. A narrativa prossegue dizendo que durante a oração, os demônios teriam sido expulsos. Mas aqui precisamos fazer uma distinção importante. Esse episódio não aparece como relato contemporâneo da vida de São Domingos. Ele pertence a uma tradição registrada
e difundida muitos séculos depois, especialmente nas obras ligadas à devoção do rosário. Por isso, é mais correto dizer: segundo uma antiga tradição católica, esse extraordinário episódio teria acontecido durante a pregação de São Domingos. E chegamos então ao que talvez seja a maior associação de todas: São Domingos e o Santo Rosário. Durante séculos, a tradição católica transmitiu que Nossa Senhora teria aparecido a São Domingos e lhe apresentado o rosário como uma poderosa oração para conduzir as pessoas novamente a Cristo. Essa tradição tornou-se profundamente enraizada na espiritualidade católica. Historicamente, porém, sabemos que formas de oração, utilizando repetições da Ave Maria, já existiam, e que o rosário, tal como o conhecemos hoje, foi sendo desenvolvido gradualmente. Isso não diminui a importância de São Domingos, porque uma coisa é indiscutível: a espiritualidade dominicana tornou-se uma das grandes responsáveis pela propagação do Santo Rosário no mundo. O próprio Papa Bento XVI recordou que São Domingos tinha profunda devoção à Virgem Maria e que seus filhos espirituais tiveram enorme mérito na difusão do rosário por toda a Igreja. Talvez seja justamente aí que esteja a grande mensagem da vida de São Domingos. Mais importante do que procurar acontecimentos extraordinários é compreender de onde vinha a força desse homem: da oração, da palavra de Deus, da confiança em Nossa Senhora e de uma vida inteira dedicada a levar Cristo às outras pessoas. São Domingos não queria guardar a fé para si, ele queria anunciá-la. Pouco antes de morrer, segundo a tradição dominicana, prometeu aos seus irmãos que continuaria sendo útil a eles depois de sua morte, intercedendo por aqueles que permanecessem na missão. Essa promessa deu origem à antiga invocação dominicana, conhecida como O Spem Miram, ó maravilhosa esperança. Por isso, se existe hoje alguma situação que parece impossível para você, se existe alguém da sua família que se afastou de Deus, se você está enfrentando uma batalha espiritual, se precisa recuperar a força para rezar, ou se deseja entregar uma intenção especial nas mãos do Senhor, apresente agora essa intenção: São Domingos, rogai por nós. E vamos terminar rezando uma bênção que circula há muitos anos na tradição cristã como uma oração atribuída a São Domingos, embora sua autoria histórica não possa ser afirmada com certeza. Rezemos: que Deus Pai, que nos criou, nos abençoe. Que Deus Filho, que nos redimiu, envie a sua cura para o nosso meio. Que Deus Espírito Santo, que nos dá a vida, se mova dentro de nós. Que Deus nos dê olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e mãos para realizar a sua obra. Que caminhemos com Deus e anunciemos a sua palavra a todos. Que o anjo da paz vele sobre nós e nos conduza pela graça de Deus ao reino eterno. Amém. São Domingos de Gusmão, homem de oração e pregador da verdade, rogai por nós. Ajuda-nos por tua intercessão a permanecer firmes quando nossa fé for provada. Ensina-nos a buscar a verdade na palavra de Deus, a amar Jesus acima de todas as coisas, a recorrer à Virgem Maria com confiança e a transformar nossa própria vida em testemunho do Evangelho. Intercede pelas nossas famílias, pelos que estão doentes, pelos que perderam a esperança, pelos que se afastaram da fé, e por aquela intenção que cada pessoa apresenta agora, em silêncio diante de Deus. São Domingos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você deseja colocar uma intenção sob a intercessão de São Domingos, escreva nos comentários: São Domingos, rogai por mim e pela minha família. E compartilhe esta oração com alguém que tenha devoção ao Santo Rosário ou que esteja precisando recuperar a força da fé. Se ainda não é inscrito no Bênção Sagrada, inscreva-se no canal para continuar rezando conosco. Fique em paz e que a bênção sagrada de Deus se derrame sobre você.